Olá, bem-vindos a mais uma área de trabalho. Meu nome é Jefferson Alex. Eu sou o Laurentino Melo. Nós vamos falar hoje sobre a importância da informática no mercado de trabalho. Pois é, Alex. Então, hoje o objetivo vai ser justamente a gente repassar a informação da informática, né, ela no seu conceito mais básico. Então, eu acho um tema muito interessante para a gente poder comentar com nossos espectadores aí para passar um esclarecimento e até ouvir a opinião deles a respeito, né? Como o pessoal que já vem acompanhando a gente já sabe, para quem não sabe eu vou explicar, o Área de Trabalho é um projeto que visa esclarecer um pouco mais informal, aqui é uma conversa mais informal sobre quais são os conhecimentos que estão pedindo no mercado de trabalho. Então a gente vai falar sobre informática, vai falar sobre marketing pessoal, vamos falar sobre conceitos administrativos, coisas focadas mais para o mercado de trabalho. Então você que está querendo se inserir no mercado de trabalho, retornar para ele, certo? A gente já tem esse novo formato para você conseguir fixar alguns detalhezinhos que a gente já pegou da nossa experiência aí que poderia passar para vocês. E no caso o tema de hoje vai falar sobre informática básica no mercado de trabalho. Esse tema é um tema proposto bem conveniente porque a gente tem visto muito disso aí hoje em dia. Eu estava comentando sobre o autodidatismo, sobre o que o mercado está pedindo realmente, como provar que eu sei aquilo ali. O que é que eu sei de fato, o que é que eu acho que eu sei. Justamente. Então, e inclusive os níveis aí que você precisa saber de informática, quais são os cursos que você poderia buscar para se aperfeiçoar, ou então pelo menos o básico, né? Pelo menos o que a gente conseguiria formar aí como um básico para eu saber chegar no mercado de trabalho e dizer, eu sei sobre informática, isso, aquilo. O perfil da vaga está dizendo que eu preciso saber de Excel, de Word, PowerPoint e outros aplicativos e eu sei disso aqui. Aí você vai ter que dizer como é que você aprendeu aquilo ali, onde foi que você conseguiu, e a gente vai dar algumas dicas aqui de onde você buscar aí esse tipo de conhecimento. Talvez na sua região tenham alguns desses lugares que a gente já fez uma pesquisa, né? O que existe regional e a nível Brasil mesmo de qualificação profissional. Bem, acho que primeiramente a gente pode começar essa conversa para a gente entender as nomenclaturas que se usam no curso, né? Mas assim, se diferencia mais pela instituição que está aplicando, né? Umas chamam de informática básica, outras de informática prática. E operação de computador. Operador de computador, então toda essa situação ele é aplicada, às vezes é só para mudar, né? Às vezes a gente vê isso até no poder público, que muda o nome de secretaria de determinado departamento só pelo fato da mudança da gestão. Então é mais ou menos isso. Então cada instituição usa, né? Umas colocam cargas horárias a mais, outras até a menos, mas enfim, dentro de um contexto ele visa, né, capacitar o aluno com os conceitos básicos da informática. A gente pega essa questão da nomenclatura, realmente é mais marketing realmente, porque no frigir dos ovos o conceito é um só. Exatamente. É mostrar, ensinar para quem vier para esse curso o que existe de informática, a pessoa leiga, talvez entre no curso, o que existe de informática, como é que é mexer no computador, por que eu tenho que aprender computador, geralmente alguns cursos já começam por isso. Por que eu tenho que aprender informática básica? Então, isso aí é justamente o que a gente tenta passar isso, né, pro pessoal, porque o entendimento que o pessoal vem parece ser outro, mas na verdade eu costumo sempre dizer que hoje a informática básica é diferente de qualquer outro curso, assim, a nível de programação. Se você for fazer um curso de web design, por exemplo, porque você normalmente quer trabalhar como web design, quer trabalhar na área de tecnologia. E informática básica não. Para qualquer área que você for seguir, para onde você olhar, vai ter um computador lá para você usar. Então, se você vai ser mecânico, se você vai ser auxiliar administrativo, então, independente da área que você vai atuar, então vai ter computador lá para usar, então vai ter sistemas rodando nesse computador e é preciso entender o funcionamento básico, né, de todo esse sistema. Então tem bem essa coisa. Mecânico. Pessoal, isso é uma profissão assim, bem antiga, mecânico, mexer com graxa, mexer com peças. Hoje em dia mexer com eletrônico,
carro, injeção é eletrônica, computador de bordo, um monte na verdade, um carro hoje em dia ele é elétrico, 100%, é muito mais controlado por chip do que realmente pela mecânica dele. Pra você ter ideia, porque a parte elétrica do carro está controlando abrir a porta. Não é mais o mecânico daqueles carros antigos, tipo uma veraneio, que você tem aquela partezinha atrás, você vê alguns carros antigos veraneio, que você levanta a porta, dá uma batida, dá um chute, dá um kick horse aí, um horse kick do Chuck Norris para poder fechar a porta. Hoje em dia não, é tudo automático mesmo. Tem carro que você sai dele, ele já tranca a porta. Tem carro que se você destravar ele e não abrir a porta, ele tranca automaticamente também, é tudo eletrônico. Então hoje quando você vai para um mecânico, ele tem que saber pelo menos o mínimo de operação de computador. Se ele quiser até usar como uma questão competitiva no mercado, né, de poder oferecer o melhor para o cliente, né, até um diagnóstico mais preciso. E hoje os computadores fazem parte do diagnóstico para ver o problema do veículo. E você viu a reportagem no Fantástico que passou, foi até um caso de denúncia, mas mostrando realmente isso aí que você está falando. O computador, o processamento do carro agora, você pode plugar lá um equipamento, um sistema um computadorzinho mesmo que o mecânico tem acesso. Ele pluga lá e sabe agora qual é o diagnóstico do carro, onde é que está dando o defeito do carro. O fato é, ele está usando agora um computador que ele pluga lá no painel do seu carro e ele sabe onde foi que está dando o defeito. Então ele tem que saber, pelo menos, manusear um equipamento básico de computador. Ter teclas, visor, ter um processamento, ter uma conexão externa, ter uma conexão, sei lá, de dados sem fio ou com fio. Ele tem que saber pelo menos a operação básica de qualquer tipo de equipamento de informática. O mecânico, uma operação teoricamente mais bruta, teoricamente, né, porque a gente já vê centros automotivos aí cheios de computador hoje em dia, mas teoricamente... Os mecânicos trabalham até de branco. Até de branco, né, tem essa questão até que você não tem mais um mecânico todo sujo em alguns centros automotivos. Mas bem, então essa parte mesmo do porquê saber informática, acredito que está bem implícito nisso aí. Tudo que você vai mexer hoje em dia tem um computador ali envolvido. Até pesquisa de opinião, né? A gente viu numa feira, inclusive, foi ano passado, foi retrasadamente, foi na feira, então uma pesquisa de opinião que é por meio eletrônico agora, você faz um sistema lá interno e que você em 5 segundos você faz uma pesquisa de opinião com o seu cliente através do uso do computador. Então quem já teve um mínimo de contato, já viu uma operação de qualquer dispositivo, um Tamagotchi, aqueles bichinho virtual antigo, que também é um microcomputador ali, mas já teve algum tipo de contato com aquilo, então vai saber que tem botões, vai interagir, vai ter uma tela que vai mostrar algum resultado para ele. Então o porquê de usar a informática básica já está implícito em tudo isso. Qualquer coisa que você for fazer hoje em dia vai ter informática empregada naquilo ali. Qualquer tipo local de mercado de trabalho vai existir informática. Um escritório de contabilidade, um escritório de informática principalmente, né? E aí o interessante é passar para o pessoal também a questão dos níveis de informática que existe, sobre o conhecimento em si da informática. O que você aprende nesse tipo de curso? Bem, na verdade, né, ele passa o conceito básico nas ferramentas de maior utilização no mercado. Quem são elas? Né? Sistemas operacionais como Windows, ferramentas para escritório como Word, Excel, PowerPoint, né? O uso da internet, porque assim, normalmente quando se pega turmas de informática básica, que vem em informática básica, a maioria do pessoal que já chega, dos jovens, principalmente jovens, né, que já chegam com algum conhecimento, é um conhecimento muito focado, né, na internet, no uso da internet, redes sociais normalmente, ou pesquisas para trabalhos escolares. Então, hoje o normal de um aluno que inicia informática básica é ter algum conhecimento, algum contato com a internet, redes sociais e e-mail, e alguma coisa em digitação de textos. Mas a gente vê que assim, tem várias outras coisas, né, englobadas nisso. Então, o uso correto do sistema operacional e você fazer o gerenciamento dos seus arquivos e pastas, né, de maneira efetiva, que às vezes não tem isso daí. Então, no Word, até para os tipos de documentos, a organização, né, para levar em consideração isso aqui, a diagramação de documentos. Então, a gente trabalha muito com isso
porque passando a mostrar que não é resumindo aquilo que ele pensa. Então tem essa amplitude toda assim para levar em consideração. É tudo que ele aprendeu na Lan House, né? Digamos, em outras palavras, né? Exatamente. Tem muito disso, que o primeiro contato, há um bom tempo aí, hoje em dia ainda é assim, o primeiro contato da pessoa com o computador muitas vezes é na Lan House. Então vai para lá, eu quero acessar a internet. Já vi muitas Lan House a pessoa chegar e não ter o mínimo de conhecimento em nada. Aí chega, coloca uma hora aqui para mim nesse computador, e como é que eu acesso aqui o meu e-mail? Às vezes a pessoa nem tem e-mail, mas ela ouviu falar que existe e-mail. Então isso é a busca pelo conhecimento, sem saber inclusive para onde ela deve ir para conseguir esse conhecimento. Aí, muitas vezes chega num curso de informática para operador de computador, chega com esse conhecimento de eu sei mexer no mouse, porque eu já fui para a Lan House, já me ensinaram em casa, um computador que está de fácil acesso hoje em dia, né? Então eu comprei um computador, eu sei mexer no mouse, eu sei que existe o teclado, muitas vezes ele vai fazer a busca pelas letras, né? É aquela questão que eu comento, é o mágico das teclas, porque ele fica assim nas teclas, né? Fazendo mágica para entendeu? Para encontrar ali o F, o J, tá um do lado do outro, mas ele está ali, ó, fazendo mágica para encontrar. Isso eu vi várias vezes isso acontecer. Eu estou comentando esse é um caso real mesmo. Dentro de uma escola de informática, a pessoa fazendo isso. Depois de seis meses lá fazendo o curso, já vi pessoas fazendo isso ainda. Porque é o hábito que vem. Ele, antes de procurar a formação mesmo, a questão técnica da formação, ele teve aquele conhecimento empírico, né? Eu acho que é assim, deve ser assim. Eu não tenho muito me preocupar com a posição das teclas, eu sei que tem um teclado por ali. Então, onde eu encontrar, eu vou digitar. Quando eu encontrar a letra, eu vou e aperto nela e tá certo, tudo certo. Então, e além disso, dessa questão de trabalhar com textos, né, com a diagramação de textos, também se trabalha a questão de planilhas eletrônicas, que normalmente o conhecimento que se vem com o aluno é nenhum. Né? Então, normalmente, como eu disse anteriormente, o maior conhecimento é no uso da internet e na edição de textos simples. Muitas vezes, como eu vi, tem até o bloqueio de usar qualquer coisa diferente do que ele já veio, né? Por exemplo, a gente tem alternativa para os pacotes pagos que já existem. A gente tem o software livre, por exemplo. Aí você vai encontrar um software livre de edição, um pacote de software livre lá, tem lá para você editar um texto, você fazer uma planilha, para você fazer um slide, e você está avesso àquilo. Não, isso aqui é difícil de mexer, porque ele já teve o primeiro contato com aquele que é mais comum, ou com aquele outro que não é o que ele está vendo agora no mercado de trabalho, né? Exatamente. Então, isso é fundamental, né, passar esses conceitos, porque se vem com essa situação porque nunca precisou usar o Excel e muitos tentaram até abrir para conhecer, mas quando vem aquela planilha, né, um monte de quadradinho lá, acabam não deixando, então quando chegam, não usando, então quando chegam lá perguntam o que é aquele monte de quadradinho, né, porque é uma coisa desconhecida, uma coisa que ele não precisou, uma coisa que ninguém orientou. E daí vem a questão, não é mais fácil colocar no Word, porque eu não tenho aquelas linhas certinho, posso colocar do jeito que eu quiser? E calcular na mão? Calcular na mão? Então, se vê muito com essa situação. Mas, enfim, no âmbito geral, o objetivo é passar conhecimento. Né? Conhecimento que até você pode falar melhor do que eu aí para poder passar de uma informação mais clara aí, como seria esse conhecimento. A gente tem um certo problema no mercado de trabalho com essa questão do conhecimento, de o que é o conhecimento, de onde é que vem o seu conhecimento e o que é, na verdade. Porque existe uma coisa chamada metodologia de ensino. Existe já um padrão, existe uma questão pedagógica em cima do ensino. Então você tem um método para poder ensinar qualquer tipo de coisa, um mecânico a trocar um pneu no carro ou fazer uma manutenção no motor. Existe um método para ensinar ele a fazer isso. Existe um método para ensinar a pessoa a usar um computador. Então você parte de montar na cabeça da pessoa o que é o computador, para que ele serve, por que ele tem que fazer aquilo ali. Né? Então existe o conhecimento técnico, vai ser colocado na cabeça da pessoa a partir de um plano pedagógico, que é o que geralmente as instituições de ensino eles fazem com esse curso de operador de computador.
e acredita, só né, te interrompendo, Alex, e esse de fato é o nosso maior desafio em sala de aula, porque ele vem com algum conhecimento, né, e quando a gente tenta passar de maneira metodológica, uma metodologia, né, com uma pedagogia que venha a mostrar a origem das coisas, então às vezes ele diz, não, eu sei disso, eu sei, então, mas não, ele não tinha acesso à origem da informação, mas ao fim. Né? Justamente. Então acaba ficando até desgastante e às vezes até desinteressante. Supriu a minha necessidade. Olha, eu queria abrir a internet, como é que eu faço? Só clicar aqui e abrir? Pronto. Então já supri minha necessidade. Mas nenhuma preocupação em ter um antivírus atualizado, em saber se o browser está atualizado, se o sistema operacional está atualizado. Então acaba de fato. Com o passar do tempo, eles acabam entendendo, né? Eles acabam entendendo. Normalmente, o jovem que chega em busca desse conhecimento, ele acaba entendendo, mas que no início ele passa a ter meio essa visão, olhando um pouquinho de lado. Aí, voltando para essa questão do aprendizado, você tem muito esses o alunos EAD do Google, né? Você tem as pessoas que vão buscar conhecimento na internet. E só no Google tem vários outros buscadores também que indexam várias páginas com conteúdo bom, só que não existe uma metodologia para ensinar aquilo ali para a pessoa. E você vai buscar na internet como fazer uma planilha no Excel, por exemplo. Então você já vê uma pessoa que fez uma planilha, te dá às vezes lá para você baixar um exemplo, você baixa, mexe naquilo ali e pronto. Supriu a tua necessidade, como eu falei agora há pouco, você não busca mais aquilo. Então como é que você... quando você chega num lugar que vai construir aquele seu conhecimento, é muito diferente do conhecimento empírico do conhecimento técnico. O conhecimento técnico, você falou, vai aplicar uma metodologia naquilo ali, você vai passar um passo a passo de por que existe, para que se usa, para que você pode usar, o daqui, para onde você pode ir, porque já passei uma informação básica para você. Existe a construção do conhecimento. A construção do conhecimento é essencial para você realmente chegar no mercado de trabalho e dizer, olha, eu sei tal coisa. Porque quando você chegar no mercado de trabalho, você não pode dizer de forma nenhuma, eu sei mexer no Excel. E aí quando colocarem você na mesa do escritório e dizer, vamos fazer o seguinte, eu tenho esses cálculos aqui para fazer, é uma planilha simples, vai unir 3 planilhas aqui e você vai me dar um resultado. Olha, mas isso aqui eu não aprendi não, isso aqui eu tinha visto já como é que fazia no Excel. Eu nunca mexi aqui no cálculo, do BR Office ou do LibreOffice hoje em dia. Então você vai ter esse problema, não adianta. Isso não é só para informática, na verdade. Isso é para todo tipo de coisa que você for aprender na vida. Se você realmente for dizer que sabe aquilo ali, você tem que ter estudado, tem que ter uma carga técnica para dizer que sabe. Tudo na vida tem que ser assim. E para informática não ia ser diferente. Principalmente porque todo lugar você vai encontrar informática. Se você não souber mesmo mexer no computador, aquilo que você está dizendo aqui, eu sei formatar realmente esse documento aqui, no Word eu sei formatar desse jeito aqui. Eu sei colocar lá os parágrafos alinhados, eu sei separar as margens, eu sei fazer o cabeçalho e o rodapé. Se você realmente não souber isso aí, vão te colocar para fazer um documento em 15 minutos que você tem que formatar e você está travado. Você disse que sabia aquilo ali, mas simplesmente você tem um conhecimento empírico de que existe. Você não sabe fazer, sabe que existe. Aí na hora do trabalho você vai abrir o Google e procurar aquilo ali, como fazer o cabeçalho no Word. Aí Em até outros casos acontece muito de às vezes ele conhecer o recurso, conhecer a ferramenta e não o recurso, o nome, né? Fazia isso, mas não sabia o que era, como se chamava, né? Às vezes até o conceito técnico. Então ele fazia uso de uma ferramenta lá, de um recurso de algumas funções, mas não sabia a que se destinava, sabia que estava resolvendo o problema dele especificamente aquilo ali. Então fazia algumas coisas, mas não sabia exatamente para que servia o nome daquilo ali. Então acontece muito essa confusão em achar que sabe, achar que detém o conhecimento, onde de fato sempre vai ter algo a aprender e fundamentar aquilo que ele está estudando. Um outro exemplo dessa questão do saber o que está fazendo
Tem uns outros níveis aí de aprendizado de informática, como por exemplo, vai dar manutenção em computadores. É um nível de informática, é um nível de aprendizado maior. Então, muitas vezes você vai encontrar a pessoa, eu formato o computador, mas o que é formatar o computador? O que acontece? Deu algum problema, tem muitas pessoas que fazem isso mesmo, quando você não tem esse conhecimento técnico do negócio. Muitas coisas que se prestam a fazer porque sabe que ele existe, na verdade. Aí pegou um CD lá do sistema operacional, é só colocar o CD. Assistiu alguma aula no YouTube? Assistiu alguma aula, é só colocar o CD, colocar lá, apertar em avançar, ele vai formatar o seu computador. O que é o formatar para essa pessoa? É instalar de novo o sistema operacional. Por que ele fez isso? Tinha alguma outra alternativa? O que aconteceu com o dispositivo físico quando ele fez aquilo ali? Para ele, simplesmente, ele passa em branco isso aí. E aí, por que existe a recuperação de dados? Como é que eu formatei o negócio, apagou tudo e alguém pode recuperar algum dado? Então, tudo isso é conhecimento técnico que às vezes a pessoa não tem, muitas vezes acontece isso mesmo, eu não tenho esse conhecimento técnico do que está acontecendo, nem o que a alternativa do problema que está acontecendo com o computador. E aí já se intitula, eu sou técnico de informática. O técnico de informática porque ele aprendeu a mexer no computador. Isso é até interessante, só para não querer fugir do foco, né, informática básica, mas assim, na questão da formatação, especificamente na formatação, eu já cheguei, o anúncio hoje não é mais conserte-se computadores, né, é formata-se computadores. Eu já vi. Então eu já vi alguns anúncios, né, postos em casa, em portões, justamente mostrando essa situação. Mas o que eu queria realmente dizer é o seguinte, é que a informática básica está tendo cada vez mais importância, está sendo dado mais valor a ela. Algumas instituições, por exemplo, costumam, para você fazer um curso de montagem e manutenção de computadores, você tem que ter primeiro informática básica, que é justamente aquilo que vai te formar, te capacitar, entender os conceitos básicos. Não tem como você entender o que é uma formatação e coisas mais técnicas, mais específicas, sem entender o conceito básico. E assim segue a mesma escala, onde para um curso de redes você só vai fazer se tiver realizado um curso de manutenção antes de computadores. Então, hoje a informática básica ela seria o começo, o primeiro degrau para uma escala de crescimento. E eu digo não mais somente para essa área muito técnica de montagem de redes, mas até para a área de design gráfico, de web design, as instituições também exigem informática básica. Então isso passa... É a operação do computador. Você vai colocar uma pessoa num curso de web design, por exemplo, vai mexer numa ferramenta lá de formatação de página, vai mexer em HTML, CSS, tem conhecimento ali de como manusear realmente um computador, uma ferramenta, quando travar o que acontece, porque acontece muito isso. Ferramentas de edição geralmente são pesadas. Então, o pesado, para a pessoa que não sabe, a pessoa que está buscando esse conhecimento, talvez até pule isso para ir tentar logo a área dele, não quero ser designer gráfico, quero ser web designer. Ele pula isso aí e vai chegar lá, travou, então é um computador que não presta. Ele não sabe que existe um nível de configuração, existe um peso de cada programa, peso que a gente fala de memória, questão de processamento, tudo isso é passado por cima. E não, eu quero fazer um curso de web design, eu quero fazer operação básica. E é quando acontece esse problema. Então, são níveis de informática que existem, mas são níveis complementares. Você não vai fazer um curso de infraestrutura de redes, analista de redes, sem você saber o que acontece no computador. Redes não é uma coisa isolada. Rede se comunica com outro dispositivo de computador, outro dispositivo de informática. Esse dispositivo de informática está ligado ao seu aprendizado com computação básica. Exatamente. Tem sempre um nível agregado aí. Aí vai dar algum erro. O que aconteceu? Não, compra outro roteador, compra outro switch que funciona. Às vezes ele não conhece da operação básica, uma configuração simples que faria num computador e que solucionaria. Você está num escritório que tem uma impressora compartilhada de rede. Você não consegue imprimir de jeito nenhum. Por quê? Porque você não conhece que impressora de rede, eu posso clicar no botão lá e aí aquela impressora tem aquele nome porque ela está lá na outra sala. Se eu mandar imprimir aqui, ela vai sair lá. Então isso aí muitas vezes também é passado batido.
muitas vezes chama-se técnico de informática com a seguinte questão. Já tive muitas ordens de serviços, né, no tempo que eu prestava serviço, assim, computador não imprime. Por que o computador não imprime? Quando eu chego lá, está procurando o nome da impressora local. Não tem impressora local, é o nome da impressora na rede. Já foi falado logo no início com o pessoal, às vezes, que tinha uma configuração, que imprimia lá. Ou então, às vezes, você chega no local, a impressora saiu de lá onde ela estava, configurada na rede, às vezes ligada num computador em rede, às vezes a impressora não é por padrão em rede. Tirou a impressora de lá, colocou aqui na minha mesa para poder imprimir local. É um erro grave, porque se ela está lá é para todo mundo usar. Eu tirei de lá e coloquei aqui. Aí ninguém mais consegue usar aquela impressora. Bem, gente, como o assunto é bem complexo, apesar de ser básico, apesar de ter o nome de básico, mas ele é bem complexo. Então a gente queria finalizar essa primeira parte. Ela vai continuar, vai ter uma segunda parte em um outro vídeo, né? Mas a gente não poderia deixar de finalizar esse vídeo aqui agradecendo a comentários que a gente teve logo no vídeo de apresentação, que está o link aqui embaixo desse vídeo, se você quiser acessar. E que vocês comentem, né? Participem, e a gente não poderia finalizar esse vídeo sem agradecer aos comentários que a gente já teve no vídeo de apresentação, que pode ser conferido inclusive aqui embaixo desse vídeo, no link que tem aqui embaixo. Então agradecer a Pedro, a Guilherme Marino, a Luiz Marcos e Gustavo Freitas. Então os comentários foram fundamentais para a gente poder se motivar a estar continuando esse projeto por aqui. Então queria agradecer muito a vocês. Bom, pessoal, a gente fica por aqui, então até o próximo Área de Trabalho. Tchau, gente.